Olá a você que está assistindo a TV Câmara pelo canal 16 da NET. Está começando agora o programa Vitalidade. O assunto do programa de hoje é a importância da atividade física na educação infantil. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor Dr. Gustavo Roese Sanfelice. Graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, Gustavo possui mestrado em Ciência do Movimento Humano pela mesma universidade e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Atualmente, ele é professor da Universidade Fevale, tem experiência na área da Sociologia, com ênfase em Sociologia do Esporte e no estudo de diferentes mídias. Gustavo, seja bem-vindo então ao nosso programa, ao Vitalidade. Obrigado, Tatiane. É um prazer estar aqui e fazer parte desse programa. Então, professor, o incentivo à atividade física, ela deve começar a partir de qual idade para que se torne um hábito depois na vida adulta? Atividade física, conceitualmente, toda atividade, todo o exercício, o movimento do cotidiano, né? Desde se levantar, fazer as práticas de caminhar, se deslocar até o seu carro, subir uma escada. E dentro da categoria de atividade física nós temos o exercício físico, que daí sim ele é sistemático, tem um objetivo definido, né? Um método estabelecido para chegar a um objetivo. Então hoje nós temos essa distinção importante caracterizar, mas o exercício físico para a criança deve ser estabelecido desde o nascimento com estimulações adequadas para cada faixa etária e período do ciclo vital, conforme as suas necessidades e possibilidades, a partir do desenvolvimento motor e também cognitivo. Então a gente sempre categoriza o que uma criança recém-nascida pode efetivamente fazer, o que ela não pode. Ela vai receber estimulações, né, de ordem motora da mãe, das professoras da escola, para a questão da apreensão, do pegar, do movimentar-se, que são etapas do desenvolvimento. Primeiro ela vai aprender a se locomover, a aprender, né, a pegar objetos, e depois ela vai partir para outras etapas. E o principal exercício para essa faixa etária, efetivamente, é a atividade aquática. É no meio líquido, que é a maior estimulação e mais importante para a criança neste período. Nem todos têm essa possibilidade de fazê-la, mas ela tem uma efetividade do ponto de vista até de similaridade com a questão intrauterina da criança. Ela tem uma facilidade nesse aspecto. E ela tem, em função do meio líquido que propicia a maior mobilidade, a criança consegue se locomover e faz bem para a questão cardiorrespiratória, para a questão motora, estimulação, estudos têm indicado isso. E alguns pediatras até discordam, alguns dizem que as crianças podem começar com exercícios dentro da água, que você estava falando, aos 3 meses, outros aos 6, outros dizem que mais posteriormente. Na visão da educação física, com qual idade a criança está preparada já, no caso, para fazer uma hidroginástica com a mãe? Ou... Então no meio líquido é uma atividade lúdica, recreativa, é um brincar, é um se movimentar sempre com o vínculo do pai ou da mãe ou de alguma pessoa próxima a ela. Porque tem uma relação de confiança também nesse aspecto, né? Então, a partir dos 3 meses de idade, efetivamente se pode estabelecer, né, uma atividade no meio líquido com segurança para a criança, sempre com a supervisão, obviamente, com o contato de uma pessoa próxima, além do professor, que vai estimular através de atividades específicas a atividade no meio líquido, né? Não seria uma hidroginástica, não é uma natação, é uma atividade lúdica, é um brincar no meio líquido, né, que tem uma facilidade até pela questão dele se locomover na água. Né? E o banho já pode ser considerado um tipo de atividade física, então se o pai ou a mãe souber estimular a criança? Se for numa banheira grande, tiver estimulação de locomoção, de apreensão, de estímulos, sim, é positivo. Né? Qualquer tipo de estimulação adequada para aquela fase do ciclo vital, ela vai ser importante, porque ela vai propiciar um desenvolvimento adequado e harmônico diz respeito à maturação biológica e também à questão sociocultural. E com a família sempre é positivo, porque a família dá o apoio também psicológico e dá segurança para a criança desenvolver. Os pais sempre têm, ou deveriam ter, né, o aspecto da confiança, da proximidade com a criança para o desenvolvimento. E é fundamental também para que ela crie o próprio gosto pela atividade.
Eu tenho um bebezinho de 6 meses e na escolinha ele já possui aula de psicomotricidade, fisioterapia para berçário com estimulação de pernas e braços. Também eles manuseiam brinquedos que façam barulho. Qual é a importância deles já terem esse tipo de atividade desde pequenininho, né? E das escolas de educação infantil estarem investindo, né? Porque recebem crianças a partir de 4 meses de idade na maioria dos casos, né? É fundamental, e o sempre importante é ter o apoio, a supervisão de um educador físico, de um professor de educação física. Então a psicomotricidade trabalha, além do aspecto motor, a questão psíquica. Ou seja, efetivamente o que eu estava falando anteriormente, o envolvimento socioafetivo com o movimento. Ter a possibilidade de, a partir do toque, né, realizar ações e movimentos próprios da criança. E manipulando objetos, sons, então você vai estimulando outras capacidades da criança e outros sentidos, né, que são importantes para o seu desenvolvimento socioafetivo e também motor. Sempre numa dimensão lúdica e afetiva, é a característica da psicomotricidade. O falar, o tocar, o sentir, os sentidos sendo estimulados e a interação do professor ou do pai ou que a pessoa que está agindo nesse momento é importante nesse processo. Então a psicomotricidade propicia que o mediador deve sempre interagir com o sujeito da ação, ou seja, com a criança. Então é fundamental nessas atividades que efetivamente se tenha uma interação próxima entre o mediador e o agente da ação, nesse caso a criança ou o bebê. Um melhor conhecimento do corpo pode ser adquirido por meio de determinadas atividades físicas. Por exemplo, os bebês e crianças que ainda não estabeleceram uma comunicação verbal. Qual a importância e como se dá a comunicação corporal? O corpo, né, manifestando as vontades. Então o corpo fala, né, na dimensão de se expressar o que quer e o que não quer. Então a linguagem é fundamental. A criança se manifesta através de expressões faciais, corporais, do choro, da risada. Então tem uma série de manifestações. Então a dimensão corporal é fundamental se desenvolver através de movimentos próprios da criança. Então, como eu falei anteriormente, a criança não está maturada, o bebê ainda, para desenvolver uma série de movimentos. Ele precisa ter a maturação biológica para poder ficar de bruço, né, ter a firmeza do próprio pescoço, depois sentar-se, ficar de 4 apoios, para depois ficar em 2 apoios para poder caminhar. Essa é uma sequência no desenvolvimento físico e também motor da criança. Então, depois ela atingiu essa etapa, ela vai avançar para manipular objetos e desenvolver associações de manipulação de objetos em diferentes ambientes e contextos. Então, a questão da afetividade, da proximidade é fundamental para que se desenvolva adequadamente nesse ambiente de desenvolvimento físico e psicológico. Então, a criança ela vai começando a pegar gosto por movimentos, conhecendo o ambiente que ela está agindo. E aí a importância que tem a família de estimular. Hoje o que nós temos é a questão da eletrônica, da tecnologia, né, nos afrontando do ponto de vista motor. Então as motos das crianças são elétricas. Então a importância de se ter um movimento mecânico de pedalar para estimular a questão da placa neuromotora, para ele poder se desenvolver, para poder ter essa estimulação. Sempre adequadamente com supervisão, evitar os acidentes que podem ocorrer em função da criança, por não ter um bom controle motor, vir a ter uma queda e poder se machucar. Então, esses objetos de criança, infantis, da motoca, das pequenas bolas, de pintar até estimular a motricidade fina, de desenhar, em questão de bonecos, faz parte do desenvolvimento motor e também afetivo, porque ela vai desenvolvendo tanto a parte motora como também a sociosimbólica, ou seja, o imaginário que se constrói a partir dessa linguagem que ela vai formando baseado nessas experiências. E professor, assim, a atividade de uma criança ela varia de acordo de criança para criança. Tem umas crianças que são mais ativas e outras são mais paradinhas, assim? Sim, efetivamente isso está associado à personalidade, características físicas e também psicológicas. Né? Então as crianças mais calmas têm tendência a desenvolver determinadas habilidades de concentração e também de psicomotricidade fina. Mas não quer dizer que ela não vai gostar de praticar um exercício físico no futuro? Não, de forma alguma. Ela precisa do estímulo ambiental, né? O meio, a cultura, o apoio dos pais, dos professores, da família, estimulando é fundamental para que efetivamente ela crie o interesse. Uma criança que se movimenta ativa vai ser um adulto ativo e vai evitar que depois acabe ocorrendo a obesidade e isso, determinadas patologias associadas que vão ser
prejudiciais para a sua saúde, né? Então, para encerrar o primeiro bloco, pegando o gancho que você falou, um adulto ou um adolescente que gosta de praticar exercício físico, ele teve uma boa estimulação quando bebê e criança. Isso é fundamental. Efetivamente, tem estudos que comprovam que a influência dos amigos e do meio é fundamental para que ele crie o hábito e o vínculo com determinadas práticas físicas. Então, isso é cultural, nós precisamos criar desde pequeno. E entender que o movimento deve fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Seria como alimentar-se, tomar água, como dormir, como repouso. Nós devemos criar esse hábito cultural da atividade física, do exercício orientado no nosso dia a dia. Em função da nossa peculiaridade, do estilo de vida que nós vemos hoje, as pessoas acabam sendo seletivas e acabam cortando determinadas atividades em função do ritmo de trabalho e até mesmo próprias refeições. E, obviamente, que o exercício, às vezes, fica para segundo e terceiro plano nesse processo. Esse nosso ritmo de vida, esse nosso novo ordenamento de atividades do cotidiano estão prejudicando a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. O Vitalidade de hoje está falando sobre a importância da atividade física na educação infantil. Então, fique ligado, o programa vai para um breve intervalo comercial e voltamos já. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmaranh.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Vitalidade. O assunto de hoje é a importância da atividade física na educação infantil. E o nosso entrevistado é o professor Gustavo Sanfelice. Para estimular o gosto, então, pela atividade física, professor, a sua prática deve ser diferenciada para cada idade? Por exemplo, bebês, crianças, adolescentes, quais os melhores exercícios para cada faixa etária? Então, a adequação deve se dar para cada período do ciclo vital, que está relacionado com os interesses. A criança na primeira, segunda e terceira infância deve ser trabalhado muito a questão da ludicidade, do brincar. E vinculado a isso, a questão do imaginário, que ele possa desenvolver outras formas de manifestação e linguagem, que ele, com isso, possa ir avançando no processo de desenvolvimento motor, formando que nós temos a base motora, para que ele chegue lá nos 7, 8 anos com condição de entrar na iniciação esportiva. Ou seja, introduzir gradualmente modalidades esportivas tradicionais, sejam elas coletivas ou individuais, como um futsal, um futebol, um vôlei, né, uma corrida, um atletismo, fazendo com que ele tenha uma boa base motora. O que ocorre é que muitas vezes nós não temos uma boa formação, uma base motora, e a criança chega na idade escolar de praticar as modalidades esportivas com déficit do que diz respeito às suas ações motoras. E com isso ela acaba tendo dificuldades na sua iniciação, e muitas vezes se frustra com essa atividade e acaba abandonando a prática. E os pais, muitas vezes, buscam incentivar os filhos de uma forma muito pessoalística, né? De querer que o filho seja um atleta, pela performance, pelo resultado. E o esporte, como qualidade de vida, como saúde, o exercício, deve estar focado em outros valores, não na questão do alto rendimento.
Então a importância que tem de adequadamente ter uma boa base motora com atividades lúdicas. Que tipo de atividades, assim, professor? O brincar, basicamente. A bola é o nosso grande, digamos assim, o nosso grande problema social, porque as crianças já veem a bola como objeto de esporte tradicional. Mas o brincar, desde as atividades tradicionais, como o pular, que desenvolve o saltar, o pular. Pular corda. Pular corda, o brincar de pega-pega, de se esconder, com estimulações, com bolas com diferentes pesos, com arremessar, saltar, estimulando esse aspecto que vai formar uma boa base motora, que a gente chama na educação física de ginástica geral, que vai propiciar que ela tenha uma boa formação da equilibração, da manipulação de objetos e também da locomoção, consiga se locomover em diversos sentidos, consiga se equilibrar em um pé só, com ambas as pernas em momentos alternados, que ela consiga manipular objetos, consiga ter a relação de espaço-tempo desses objetos e a partir daí sim, de uma forma lúdica, introduzindo gradualmente os esportes, mas sempre através de jogos adaptados, conforme as suas necessidades e peculiaridades de desenvolvimento físico, motor e psíquico. Que uma criança de 7, 8 anos eu não posso colocá-la para jogar um basquete com uma tabela de 3,5 metros de altura, um aro, e uma bola profissional. Então é fora da realidade as possibilidades motoras dela. E ela vai ter um processo de frustração nesse entremeio. Então é importante adaptar essas características. E os pais muitas vezes acabam cobrando a performance do filho como se ele já tivesse 15, 16 ou fosse um adulto, tá? Que diz respeito ao movimento. Às vezes os pais projetam muito nos filhos e acabam realizando o que nós chamamos de iniciação desportiva precoce do ponto de vista psicológico. Ou seja, há uma grande pressão para o desempenho, para a performance, que o filho faça muitos pontos no voleibol, no basquete, que faça muitos gols no futebol, no futsal, que tenha uma boa performance dentro da piscina, numa natação, enfim. E com isso, a criança se sente pressionada do ponto de vista do resultado e não consegue desenvolver aquilo com prazer. E isso, em vários estudos, tem demonstrado que acaba acontecendo o abandono da prática esportiva em torno dos 15, 16 anos, em função aí do final, né, do período puberal, a criança deixa de ser criança, o jovem, adulto, né, ele acaba se desestimulando para essas práticas e buscando outras alternativas que muitas vezes não são exercícios físicos ou esportes. E acaba desmobilizando o que deveria ser um adulto ativo, por causa de uma iniciação esportiva que não foi adequada. E, por exemplo, assim, professor, tem muitas mães que gostariam de ter feito o balé, não fizeram, daí colocam a filha no balé, os pais jogam futebol e colocam o filho no futebol. Como saber em qual modalidade eu devo colocar o meu filho? É uma discussão que eu faço com ele ou existe, colocar no judô com tal idade, futebol e esportes coletivos é melhor com uma idade mais avançada? Como é que funciona essa escolha? Então, a questão das escolhas deve ser algo compartilhado, né? E tem muita implicação cultural. Hoje tem estudos em inglês que vêm remetendo que os jovens, as crianças, são mais influenciados pelos amigos que pela própria família. Desde a questão da indumentária e também pelas escolhas das práticas esportivas. Então tem que ser muito dialogado com a criança e com o jovem o que ele vai fazer. Porque isso é importante para que ele permaneça na prática, no exercício. Se ele entrar numa atividade que ele não tiver interesse, que ele se sentir desmotivado, ele vai evadir e não vai fazer como deveria fazer. Então o diálogo, a conversa com os pais, com esse jovem, com essa criança é fundamental. Mas também o pai e a mãe têm um compromisso com as questões que são fundamentais, às vezes de mediar uma relação, de saber o que é bom ou não para ele. Então às vezes a criança, o jovem vai procurar algo que não é tão positivo para a sua formação, e a gente quando fala em esporte não é só do ponto de vista físico, também é a questão dos valores, a questão social, que é fundamental. Então, algumas práticas têm por característica isso, trabalhar fortemente a questão física e de regramento de valores e conduta. Como exemplo que você mesmo citou, o judô, que ele tem toda uma filosofia que está associada e também uma questão de valores. E essa mediação que deve ser feita com a atividade deve ser feita com os pais, com os professores e com os alunos, de mediar esses valores da prática desportiva. Então não adianta o judô ter toda essa característica de respeito ao adversário, respeito à modalidade e também pela importância que tem esse exercício, esse esporte para a dimensão da saúde, e o pai ir para uma competição de um filho e ficar do lado de fora tenso e gritando, né, para o filho, pressionando ele do ponto de vista do resultado. Então tem que ter uma mediação e os pais também têm que escutar principalmente os professores de educação física, confiar nos professores que diz respeito à formação e respeitar esse espaço de formação e ter um diálogo apropriado para isso. Conversa entre professores,
pais e alunos, né, crianças e jovens. Essa pergunta aqui que eu vou fazer vai no sentido dessa conversa que a gente já está tendo, o papel dos pais e da escola no desenvolvimento de uma criança saudável, que além de uma dieta equilibrada, também se sinta estimulada a praticar uma atividade física, professor. É fundamental. Então, hoje, para a questão da qualidade de vida e da saúde, não basta só o exercício, tem que ter também um controle nutricional. Então, isso começa em casa. Hoje a gente vê, estatisticamente é comprovado, que famílias obesas, pais e mães obesas ou com sobrepeso, a tendência é isso também, se replicar com os filhos. Por que são hábitos alimentares, hábitos de vida? Então, a importância da qualidade nutricional, porque diz respeito à qualidade de vida e à saúde das crianças e jovens. Tem que estar associado isso na discussão também do ambiente familiar. Então, os pais fazem as escolhas do tipo de alimento que os filhos vão utilizar, e como vão utilizar, e quando vão utilizar. Então, esse controle tem que ser associado. Se eu não tenho condições, eu estou sentindo como pai que não está adequado às minhas escolhas, eu estou percebendo isso na questão do meu filho, da composição corporal, visualmente, que procure um nutricionista para fazer uma dieta balanceada, que tenha também um diálogo com um professor de educação física para associar intensidade do exercício realizado com a necessidade energética e também com a característica nutricional dessa criança e desse jovem. O Vitalidade de hoje está falando sobre a importância da atividade física na educação infantil. Vamos conferir agora uma matéria com a repórter Manuela Machado. 60 minutos de atividades físicas por dia é o que recomenda um estudo chamado Guia de Atividades Físicas para Americanos, em português, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Mas não é o que acontece na realidade, principalmente quando se trata de crianças. Conforme pesquisa do IBGE, divulgada no ano passado, em 10 anos, a quantidade de meninos com sobrepeso entre 5 e 9 anos dobrou, de 15% para 32%. Por isso, a atividade física praticada dentro e fora da escola é essencial para o combate a esse índice. Na escola Nilo Peçanha, a professora de Educação Física, Odete Zimmermann, investe no esporte. Eu trabalho muito aqui na escola, mas é o esporte, né? Não é mais atividade física, na verdade é esporte, mas não deixa de ser, né? Então eu trabalho com todos os esportes, o futsal, handebol, vôlei, basquete, e eles vão, e assim, à medida do que eu vou trabalhando, eu vou vendo assim o que eles gostam mais. E ali eles vão, às vezes eu vou direcionando até eles, por exemplo, a Júlia, né? Ela é uma aluna que está indo no handebol lá na Escola Santa Catarina, ela faz handebol lá. E é por quê? Porque a gente vê na escola, né, o que eles gostam mais e a gente vai encaminhando, né, para as atividades físicas. Aluna da 7ª série, Júlia foi descoberta por professores através da prática do handebol e hoje participa de campeonatos estaduais pelo Colégio Santa Catarina. Praticar o esporte semanalmente incentivou Júlia a mudar alguns hábitos e a melhorar outros. Eu emagreci bastante, né, que nem a senhora disse, deixei de ser sedentária. Também estou mais atenta às aulas, me motivou a mais para estudar mais. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571
Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmara.ns.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Hoje conversamos com o professor Gustavo Sanfelice sobre como tornar o exercício físico um momento de prazer para crianças e adolescentes. Gustavo, no Brasil, cada vez é maior o índice de obesidade em crianças e adolescentes. Estudos apontam 1 a cada 3 crianças entre 5 e 9 anos com sobrepeso ou obesidade. A falta de atividade física é um dos motivos dessa realidade? Sem dúvida. Hoje no Brasil nós temos o sobrepeso, a obesidade, como um risco muito grande à saúde da população. Dados do Ministério da Saúde que foram coletados em 2012, foram divulgados em 2013, relatam que 51% da nossa população acima de 18 anos está com sobrepeso. Nós temos mais de 10 milhões de pessoas com obesidade no Brasil. Isso acaba acarretando uma série de problemas de desordens da saúde, acaba acarretando diabetes, hipertensão arterial, uma série de elementos que as pessoas vão associando à obesidade, que é hoje uma patologia considerada pela Organização Mundial da Saúde. Ela está na base, então, a obesidade de outras doenças, tanto física quanto psicológica. Está associado. E o Ministério da Saúde tem se preocupado sobremaneira com essa questão. E o exercício físico tem impactado nesse processo, a falta de exercício físico, porque a nossa sociedade se modernizou, as tecnologias estão aí, a gente está cada vez menos ativo fisicamente, carros, controles remotos, elevadores, as tecnologias fazem que nós tenhamos cada vez menos gasto energético durante o nosso dia a dia. E isso tem se impactado também na escola, porque as crianças têm estimulado muito a questão da motricidade fina, videogames, computadores, e têm deixado de fazer as suas atividades durante o dia a dia. Caminham menos para ir até a escola, realizam menos atividades motoras de motricidade global, como correr ou brincar. Esses dados são levantados pelo Celafiscas, que é um centro de estudos de atividade física e esporte do Brasil, que é em São Caetano do Sul, que fez um estudo longitudinal desde a década de 90 até agora, e as crianças cada vez menos estão com dificuldades motoras de realizar movimentos, como corridas curtas. Então, as crianças da década de 90 realizavam essas corridas curtas em menos tempo, hoje estão realizando em mais tempo. A questão da agilidade e mobilidade também está prejudicada em função desses hábitos. Muitas vezes da motricidade fina sendo estimulada e poucos movimentos no dia a dia. Isso está refletindo-se no que? Na nossa urbanidade. Nós somos criados com terrenos baldios, com lugares, com árvores, com lugares para correr, campos, espaço para jogar futebol. Hoje a cidade cada vez mais urbanizada, menos espaços públicos. E o poder público municipal tem falhado nesse aspecto, ou seja, você tem que ter espaços de lazer ativo para a população, lugares para caminhada, para correr, para levar a criança ao parque para pedalar, uma boa pracinha adequada para a criança ter uma estimulação. E Novo Hamburgo tem pecado nesse aspecto como política pública, né? Deve repensar essa questão de espaço para a população. E é fundamental que tenha esses espaços para tirar a criança de dentro de casa, da frente do computador, e colocar ela dentro de uma realidade de movimento, que ela precisa ter esse gasto energético para a sua saúde. E, obviamente, evitar a obesidade. Mas não basta só a questão de falta de exercício. Hoje o que está associado também ao alto índice de sobrepeso e obesidade é a questão da qualidade nutricional. A comida industrializada, fast food. Que as crianças adoram, né? Adoram. E hoje no Brasil, a gente tinha, como na década de 70, 80 e até meados de 90, nós tínhamos a desnutrição, ou seja, a ausência de nutrientes para crianças de baixa renda. Hoje a gente tem o quê? Acesso dessas crianças a produtos industrializados com baixa qualidade nutricional, como por exemplo bolachas recheadas, salgadinhos, que as crianças de baixa renda também estão tendo acesso. Isso também vem atingindo a qualidade nutricional de crianças de baixa renda. Não só de classe A, B, mas também C e D. Isso é um dado alarmante do ponto de vista do Brasil. Ou seja, a nossa população vem, ao longo desses últimos anos, ascendendo nas classes econômicas, tendo condições de comprar mais alimentos, só que os alimentos são de baixa qualidade. Frutas, produtos orgânicos são os mais caros hoje no supermercado. Os mais baratos são os industrializados, com gorduras hidrogenadas, né, que acabam tendo uma gordura ruim,
alimento com muita gordura e pouco teor nutritivo para a criança, e isso por seu desenvolvimento, e isso acaba afetando a sua composição corporal, sobrepeso e obesidade. Então hoje você comprar 1 quilo de mamão é quase R$5. Se você comprar uma bolacha recheada é R$1. Então isso impacta sobremaneira na questão da qualidade nutricional também. Professor, e nós estávamos falando ali sobre o uso do computador, da televisão, videogame, né? Como fazer com que as crianças tenham acesso a essas tecnologias, mas de uma forma equilibrada e saudável, assim, saibam equilibrar o tempo entre as brincadeiras lúdicas e esse tipo de brincadeira mais sedentária, assim? Então, a família e os professores de educação física na escola têm que mediar esse processo. Nós temos que saber lidar com as tecnologias, porque elas estão aí. Elas nos estão desafiando. Então, o estado norte-americano de Ohio, em 2008, comprou aqueles tapetes musicais, que são como se fossem videogames. E propiciou que todas as escolas tivessem isso. Isso chama a atenção do jovem. É um videogame, é uma tecnologia, mas é um movimento, é ativo. E aí tem o Nintendo Wii, que tem movimentos que você pode jogar tênis, modalidades que acabam replicando também, movimentos do próprio corpo, ou seja, a tecnologia também está preocupada. Tem muitos adultos que inclusive gostam muito desses jogos. Que chamam a atenção, que interessa. Então o professor de educação física da escola tem que mediar esse processo. Ou seja, também trazer esse universo tecnológico para dentro da sala de aula e discutir com eles e propiciar com que eles se interessem também pelas práticas motoras e os esportes realizados de uma forma tradicional, através também da estimulação tecnológica. Então a gente tem que avançar no ponto de vista tecnológico para chamar a atenção da criança e do jovem. A gente não pode replicar atividades tradicionais que hoje não têm interesse, tem que mediar essa relação, né? E como eu citei o exemplo do estado norte-americano, as tecnologias têm que estar ao nosso serviço, né, para estimular a criança no seu desenvolvimento motor. E a atividade física ela também serve como uma forma de liberar hormônios, podemos assim dizer, e diminuir a ansiedade da criança, né? A criança também tem ansiedade e acaba comendo mais por isso, professor? Sem dúvida. Então a endorfina, que é um hormônio importante, que é secretado, é liberado durante o exercício e após o exercício. Ele vai controlar muito a ansiedade. Então, além do esporte, o exercício ter o seu valor de nos deixar cansado do ponto de vista físico, também libera endorfina que vai propiciar esse alívio de ansiedade, nos dá aquela tranquilidade. Para a criança, para adolescente, né? É muito importante isso. Então a gente às vezes reclama, os professores reclamam, quando é dia chuvoso, que a criança não pode ir para o pátio, ela fica muito ansiosa, agitada, justamente por quê? Porque não tem essa liberação hormonal. A ausência de movimentos propicia o que? Não secretação de uma forma desejável de endorfina, fazendo que haja essa necessidade para frente. Então fica limitada, né? Não tem a estimulação, acaba não secretando endorfina, que é importante para a questão de controle da ansiedade. Uma pergunta, acho que de muitas mães, o que fazer com uma criança nos dias de chuva dentro de casa para que ela pratique algum tipo de exercício, porque eles são bem ativos, principalmente nos primeiros anos de vida, assim. É um desafio, né? Os nossos espaços, a questão da urbanidade também. Um espaço pequeno tem como fazer alguma coisa? Os apartamentos cada vez menores. E aí é inevitável a questão do computador, das tecnologias, do tablet, a questão digital, sempre nos desafiando. A gente tem que mediar. O nosso estado é um estado que tem mais de 30% de dias do ano chuvosos. Agora no mês de agosto choveu quase 20 dias. Então a gente tem que mediar, estimular eles com atividades não de motricidade ampla dentro do ambiente é um desafio. Por isso, às vezes, a importância de o filho estar realizando uma atividade de um clube desportivo no contraturno escolar, né? Que daí ele vai poder fazer uma natação, um judô, uma dança e vai ter essa estimulação mesmo com chuva. Um handball, um futsal, esses espaços propiciam que efetivamente se tenha a prática física mesmo com chuva. Sobre a obesidade infantil, há alguns dados que merecem destaque. Nas últimas décadas, a obesidade tem atingido proporções epidêmicas a nível mundial e em todos os grupos etários. De acordo com a British Medical Association, a causa primária deste aumento está relacionada com o equilíbrio de energia. As crianças ingerem grandes quantidades de alimento face a uma prática de atividade física reduzida. A prática de atividade física nas crianças e jovens é importante devido aos benefícios em termos de saúde que apresenta. De acordo com um estudo realizado pela National Association of Sports and Physical Education, as crianças devem praticar no mínimo 60 minutos de atividade física diária
e não devem ficar inativas durante mais de 60 minutos, exceto quando estiverem dormindo. Outra informação é que 1/4 das crianças dos Estados Unidos passa 4 horas ou mais assistindo TV diariamente. Também, os jovens têm tendência a tornar-se sedentários à medida que a idade aumenta. Encorajar a prática de uma atividade física moderada, vigorosa, é importante para uma vida saudável. Professor, esses dados conferem com a realidade brasileira? Sem dúvida, cada vez mais as tecnologias estão aí tomando tempo, nosso tempo de movimento, né? E nós, como educadores, temos que propiciar novos espaços. Como eu citei anteriormente a questão do tapete musical, nós temos que criar novas possibilidades de movimentos e estimulações. É inevitável, a nossa sociedade está cada vez mais urbana, como eu citei antes, que nós tínhamos mais espaço para realizar nossas atividades e até mesmo não formais, mesmo não sendo em clubes, nós tínhamos possibilidade de fazê-lo. E é um desafio para a sociedade, uma política pública deve ser pensada pelo poder público, juntamente associada às escolas. Uma alternativa viável que nós deveríamos pensar, que o Brasil já pensa, alguns municípios já estão preocupados em fazendo, que mundialmente na Europa e nos Estados Unidos já tem, é a escola de turno integral. Propiciando que crianças e jovens fiquem o dia inteiro na escola, com controle da questão do desenvolvimento cognitivo, com as atividades do currículo tradicionais, com controle nutricional, porque essas jovens, essas crianças vão fazer os seus lanches na escola, vão almoçar na escola, o lanche do meio da manhã, o almoço, o lanche do meio da tarde, e vão desenvolver atividades culturais, esportivas, com estimulações. Então, a importância que tem da gente repensar a estrutura do nosso currículo nas escolas brasileiras. Ou seja, o Estado se responsabilizar por o maior tempo possível. O Brasil é um país que menos tem horas das crianças e jovens nas escolas. É uma aula por semana, professor de educação física? 2? A educação física depende de escola para escola, né? Pode ser, a LDB de 96 não determina exatamente quantas horas semanais cada disciplina vai ter no currículo. Diz que cada escola vai determinar isso através do seu projeto político-pedagógico. Mas o adequado é que se tenha as atividades físicas todo dia, né, sendo estimuladas, não especificamente com esportes, com atividades, mas sim que tenha gasto energético. Então, um pai e uma mãe estimular a criança, o jovem, a subir uma escada, por exemplo. Então, é importante esse aspecto. E eu estava mencionando antes que horas dentro da escola a gente tem menos, na disciplina geral, de todas as disciplinas do currículo no mundo. E o Rio Grande do Sul tem menos ainda em relação aos outros estados brasileiros, 4 horas, a média, né, de horas de crianças e jovens nas escolas. Isso é muito prejudicial, tanto do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, também no que diz respeito à questão motora. Para encerrar, convidamos então o professor para fazer as considerações finais sobre o tema. Se tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de abordar dentro desse assunto de hoje, que é a importância da atividade física na educação infantil. Então, queria agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês e o convite, de falar desse tema que é tão importante para a sociedade e mencionar que os pais devem, sem dúvida, procurar um profissional de educação física para orientar essa prática esportiva, essa iniciação esportiva das crianças, dos jovens, e sempre ter um diálogo aberto e franco, tanto com seus filhos como os professores. O trabalho em conjunto sempre vai ter uma efetividade muito maior do ponto de vista do resultado. Não tomar decisões sem conversar com o filho, os pais, e também tomar decisões sem perceber, conversar com o professor como que é o seu filho, a criança lá na atividade esportiva, na prática do exercício no dia a dia. Então, esse diálogo, essa conversa é fundamental para que a gente tenha êxito e que efetivamente crie um hábito ativo, né, de vida ativa, saudável, que um adulto seja um adulto ativo e evite essas patologias como obesidade, hipertensão, diabetes, que podem ocorrer ao longo da vida. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Gustavo, então, pela sua presença. O programa Vitalidade encerra por aqui. O entrevistado de hoje foi o professor Dr. Gustavo Sanfelice, que falou sobre a importância da atividade física na educação infantil. O programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET. Você também poderá assistir essa e outras edições do Vitalidade no YouTube, pelo youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui e até o próximo programa.